isso. Esse aqui vai ser, eu tô correndo uma maratona até chegar final de agosto para poder ir para a BPMC. Então eu tenho que deixar tudo em ordem, né? Para a mãe poder se ausentar. Para trabalhar, não é nem para descansar, né? Para trabalhar mais um pouco. Então, eu tô avisando, né, sobre a gravação, porque às vezes, quando a gente for trocar alguma experiência, né, se a gente for falar de alguma coisa, às vezes, mais delicada, mas é só tendo essa noção de que, né, isso vai estar disponibilizado lá no YouTube do SIGFAP Brasil. Bom, então, quero dar as boas-vindas para vocês. É sempre bom ver esses rostinhos, muitos conhecidos, com a gente aqui. Nós somos lá do SIGFAP Brasil, então, não sei. Ah, a Cat está aqui, a Cat também é lá do SIG, uma das coordenadoras com a gente lá, né? E a gente está. E aí, assim, o SIGFAP, ele é um grupo especial de interesse, e o nome mesmo, né, diz que é um grupo que tem muito interesse na FAP. Então, a gente tem um perfil lá no Instagram, a gente tem algumas atividades aí que a gente tem feito, gratuitas, para que a gente consiga divulgar, disseminar a FAP e conversar com muitos profissionais por aí afora no Brasil que atuam em FAP, que podem contar para a gente um pouco mais da experiência. Então, a gente começou esse projeto, que é um projeto de alguns episódios. Assim, a gente tem uma lista grande de pessoas que a gente está querendo convidar, né? Só que, assim, quem vai dar conta disso tudo a gente ainda não sabe, né? Então, né, Cat? A Cat está aqui, então a gente vai assim, ó. E... guerreira, a gente vai, entendeu? Nós vamos, sim. Isso, aí nós vamos meio desse jeito, assim, né, nessa correria toda, mas porque é algo muito importante para a gente fazer esse projeto, estar aqui, conversar, conhecer outros profissionais. E hoje eu quero agradecer muitíssimo a presença da nossa querida Luana Pereira, que se disponibilizou a estar aqui com a gente nesse tempinho, que eu sei que é um tempo bem precioso para ela, que também está lá na correria, né, da vida dela. E então, Luana, muito obrigada por você ter se disposto a estar aqui nesse projeto, né, que são os desafios de ser uma psicoterapeuta FAP, e a Luana vai falar um pouquinho dessa tal vulnerabilidade da clínica FAP. E apresentando a Luana, ela é graduada em psicologia pela Federal da Bahia, atualmente psicóloga clínica, especializando em terapia de aceitação e compromisso, no SECONT, realiza psicoterapia individual e supervisão clínica. É ex-vice-presidenta da Associação Baiana de Analistas do Comportamento, a Casa Comportamental, ex-coordenadora do Grupo de Trabalho de Questões Raciais e Análise do Comportamento da mesma associação, 2020-2021, e co-coordenadora do SIG Enegrecendo a CBS, do capítulo da CBS, né, mundial, que é a CBS Brasil. Recebeu menção honrosa ao prêmio Virginia Bicudo de Práticas Antirracistas em 2022, promovido pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, Luana, muito obrigada mais uma vez. E a gente pode, então, acho que começar a nossa conversa. Eu vou convidar vocês que estão aí nos escutando para também abrirem o microfone, ligarem a câmera, escreverem no chat, o que for melhor para vocês, para também estar perguntando para a Luana, conversando um pouquinho com ela, tá bom? Bom, Luana, então assim, ó, o nome diz, né? Os desafios de ser uma terapeuta FAP. E você fez um recorte da vulnerabilidade. Por que você pensou nesse tema? Então, gente, primeiro, boa noite. Vocês me escutam bem? Bem, ok, ótimo. A Cláudia me apresentou, né? Então, acho que dispensa apresentações curriculares, mas estou aí numa nova empreitada como mãe, então pode ser que ao longo dessa gravação aqui vocês ouçam algum choro de bebê, nunca se sabe. Mas estamos aqui, né? Nessa vida de conciliar maternidade e trabalho.
Clau, essa pergunta que você me faz, assim, eu fiquei pensando também, quando eu fui pensar na minha atuação com a FAP, a palavra que gritou muito foi vulnerabilidade, porque para mim sempre foi muito difícil ser vulnerável, estar vulnerável. E aí eu resolvi atuar com a FAP, e eu fiz, caramba, como assim, né? Uma pessoa que tem muita dificuldade de se vulnerabilizar vai utilizar uma abordagem que é sobre estar vulnerável ali diante do cliente, observar a vulnerabilidade, fomentar que ele esteja vulnerável nas relações. Então, gritou para mim porque eu pensei no quanto a FAP transformou muito a minha forma de me relacionar com as pessoas dentro e fora da clínica. Né? Eu acho que as terapias contextuais, aí falando mais da ACT da FAP, que eu conheço um pouco mais, elas trazem muito isso. Né? Não existe você ser um terapeuta sem você olhar para a sua vida. Né? Então, para mim foi muito importante conhecer a FAP, usar a FAP dentro da clínica e fora dela. E aí eu acho que pensar em vulnerabilidade, acho que resume um pouco minha atuação, tanto pessoal quanto de fato com as pessoas que eu vejo na clínica, pelas dificuldades dessas pessoas também estarem vulneráveis, mas aí eu vou colocar um pouco desses desafios ao longo dessa conversa. Acho que é mais porque acho que é fundamental a gente falar sobre isso. E, Luana, e é interessante te ouvir, né? Porque, de fato, a FAP é uma psicoterapia que é como se, entre aspas, ela exigisse vulnerabilidade para existir. E estar vulnerável, ficar vulnerável diante do outro, não é uma coisa muito fácil, até porque a gente tem, às vezes, uma cultura que não privilegia, né, essa exposição toda. A gente tem um mundo que pune muitos comportamentos vulneráveis de muitas pessoas. Então, às vezes, acaba sendo um repertório que a gente não aprende não aprende a ficarmos vulneráveis, mas a gente aprende, às vezes, a se esconder, a ali não se expor, a ficar mais, dentro, assim, mais num lugar sabe, assim, de escondido mesmo, né? Aquele lugar onde você não mostra de fato quem você é, porque o mundo acaba nos ajudando, ou não, né, nos prejudicando bem, a criar esse caminho na vulnerabilidade. Então, acho que é quando você fala tudo isso, né, essa coisa assim, para mim é difícil às vezes ficar vulnerável, né, porque tem uma história, mas a gente tem uma cultura, a gente tem tudo que atrapalha, né, e aí de repente a gente vai para um modelo clínico onde a vulnerabilidade é central. Enfim, as aventuras de ser, né, uma terapeuta FAP. Sim. Assim, para mim, falando um pouquinho, porque eu acho que nossa história diz muito sobre o terapeuta que nós vamos ser, né? Enfim, forma muito a nossa subjetividade de uma forma geral. E aí, eu estava pensando mais cedo, eu estava até ouvindo um pouco de como foi com a Aline, eu achei muito interessante que ela já começou falando, eu me sinto muito síndrome do impostora, né? De vez em quando. Então, achei muito interessante porque o que ela trouxe foi muito vulnerável, né? Chegar aqui e dizer, olha, às vezes eu me sinto impostora, eu não sei se eu sou uma terapeuta FAP. E é muito difícil a gente chegar na frente de várias pessoas que estão esperando que você vai ter um monte de conhecimento para trazer e você dizer, olha, eu não sei se o que eu estou falando realmente faz sentido aí, se o que eu estou falando realmente, né, é o correto, mas eu estou aqui, me vulnerabilizando. E aí eu achei irônico porque eu estava fazendo esse exercício, né? Eu fiz, poxa, eu tenho dificuldade de estar num espaço no qual eu não consiga planejar uma fala, porque é estar vulnerável, né? Chegar aqui diante de vocês e dizer, olha, eu não sei exatamente o que eu vou dizer, não sei como é que vai ser essa conversa, mas estou aqui, estou aberta. Né? Então eu me vi fazendo esse exercício, olha, será que eu deveria planejar minuciosamente? Não tem como, né? E então eu vim aqui de peito aberto, pensei em algumas coisas para a gente falar, mas muito nesse sentido de dizer, ó, estou aqui vulnerável porque em algum nível a gente precisa estar vulnerável, né? Nas nossas relações, tanto aqui nesse espaço quanto lá na terapia com o nosso cliente, quanto nas nossas relações. Então acho que é chave isso para mim. E quando eu fui pensando sobre as minhas vivências, uma coisa que gritou aqui para mim também foi que eu passei alguns anos da minha vida em uma escola militar. Então vocês devem imaginar que a vulnerabilidade não era muito bem acolhida nesse espaço, né? Aí Cláudia estava falando, né? A gente tem uma cultura que não fomenta isso, pelo contrário. O que a gente vê por aí é que a gente precisa ser forte a qualquer custo, né? Que a gente precisa que demonstrar sentimentos é uma fraqueza.
E aí, a escola que eu estudei era mais ou menos fomentar esse tipo de prática, né? Então, você tem que ser um exemplo, você tem que performar ali, né, uma máscara social o tempo todo. Então, assim, para mim foi meio que estar no modo sobrevivência, né? E aí, só depois de uns anos que eu entendi que não adiantava também usar uma máscara social e não mostrar quem eu sou, né? Não me levaria onde eu quero estar. Então, por isso que eu acho que a FAP é preciosa, assim, trazer vulnerabilidade para as relações é trazer a vida real, é trazer quem eu sou e não as minhas máscaras, né? Então foi isso que me ocorreu aqui enquanto você foi falando, Cláudia. E, Luana, eu sei que é uma pergunta meio complicada que eu tô fazendo, assim, complicada porque a gente não tem, às vezes, uma consciência, né, sobre isso, mas você falou algo importante, você falou assim, porque aí eu fui, né, passei tenho essa história, enfim, né, no colégio militar e tudo mais, e aí eu comecei, e aí eu vi que, para que eu tivesse uma trajetória que fizesse sentido nessa minha vida, né, a vulnerabilidade estaria aí, né, presente. E aí a minha pergunta vai nisso, assim, você lembra quando é que você se tocou, pelo menos quando é que você começou a caminhar nessa coisa do tipo, putz, não dá para viver de máscaras, né? Porque eu acho que a gente tem um ponto de vida, então eu também tive, né, você tá indo, você tá tentando se constituir ali como alguém no mundo, aí você tem às vezes algumas coisas que você imagina, o que você gostaria, mas aí de repente você fala assim, putz, mas é isso, né? Não dá para subir no palco e ficar subindo no palco toda hora. E aí a gente começa a fazer esse exercício do tipo, e subir no palco, ficar no palco não vai fazer sentido, sabe assim? Né? Aí de um jeito antigo, porque tem gente mais nova, é de outra geração, mas quando é que caiu a ficha, sabe? Olha, eu acho que essa pergunta é bem difícil, porque eu não lembro qual foi exatamente o momento, mas pensando como terapeuta, assim, eu me formei, e achei uma grande coincidência também que a Aline também formou na UFBA, né? A Aline que Sim. participou do episódio passado. Só que ela formou antes de mim. Eu fui aluna do Tiago. Tiago, que é um grande nome na arte, né? Uma grande referência para gente. Então, eu aprendi muito da análise do comportamento das terapias contextuais com o Tiago, né? Ele foi meu supervisor clínico. E aí, o que eu acho curioso é que o que eu fazia, como o Tiago para mim sempre foi uma grande referência, quando eu comecei a atuar ali no estágio mesmo, eu queria muito seguir tudo que o Thiago falava, então eu anotava tudo que ele me dizia na supervisão, chegava lá, meu Deus, eu preciso fazer isso aqui que o Thiago me falou na sessão. E aí, quando acabou o estágio, eu me lembro de ter ficado assim, naquela insegurança enorme de, meu Deus, agora eu não tenho um supervisor, eu preciso, óbvio que a gente precisa contratar, né, precisa criar essa relação, mas eu fiz agora, eu tô por conta, né? Não tem Thiago aqui para me socorrer. Então eu comecei a fazer uma coisa que eu acho que muita gente recém-formada faz, que é pegar os livros e começar a ler tudo e dizer, não, eu vou aplicar essa técnica aqui e vou arrasar na próxima sessão. E aí eu fui percebendo aos poucos que eu estava copiando um pouco o jeito de outros terapeutas. Né, que eu estava pegando ali, acho o Russ Harris ótimo, ele é excelente, assim, tem livros incríveis, mas eu estava copiando o jeito do Russ Harris, e óbvio que eu não ia fazer igual a ele, né, afinal eu sou outra pessoa. Então, quando eu fui me dando conta de que as intervenções que eu estava fazendo, às vezes elas não tinham exatamente a minha cara, eu fui vendo, olha, aí, principalmente quando a gente faz isso, às vezes, a pessoa responde de um jeito diferente do que está no livro, e quando você vê, você não sabe reagir àquilo, porque eu só me preparei para o que está ali escrito naquela página. Então, eu fui percebendo que aquele jeito não estava me contemplando. E aí tinha várias coisas, né? Acho que a gente enfrenta várias angústias como terapeuta mais jovem, né, recém-formado, porque além dessa questão da insegurança com o fazer na clínica, a gente tem uma insegurança de postura. Né? Então, assim, como eu devo me comportar? Será que se eu vestir as roupas que eu gosto de vestir, as pessoas vão me olhar do mesmo jeito? Elas vão querer ser atendidas por mim? Né? Então, acho que isso envolve um monte de coisa. A gente pensa, às vezes, que é só sobre o estilo terapêutico, né? A forma que vai atuar, mas é todo o conjunto, né? Como a gente se mostra lá para os nossos clientes e para o mundo. Então, por muito tempo, eu tive muito medo. E eu acho que esse medo faz total sentido para quem está começando, para quem está assim, poxa, eu preciso disso aqui para sobreviver, né? Eu preciso
ter clientes, eu preciso que as pessoas me vejam. Então, acho que um quê de performance, ele existe, né? Não tem como não existir. E aí eu acho que eu entendi um pouco no caminhar mesmo qual era o jeito Luana de fazer terapia, por exemplo, né? Que eu não vou. Eu lembro até, Cláudio, você falando na semana passada de não ser a terapeuta fofa como a Mavis, né? A gente não vai ser, mas a gente precisa acolher isso, tá? Né? É o meu jeito de fazer FAP, não vai ser igual ao de uma pessoa que eu admiro muito, mas também é FAP, né? Não deixa de ser. Então, eu fui começando a entender, a dar vazão um pouco mais ao meu jeito, e eu precisei abandonar um pouquinho os livros para entender, tá? Como é que a Luana atuando na clínica, né? Óbvio que as vozes de todo mundo que nos ensina vão ecoar. Então, a voz de Tiago até hoje ecoa para mim. A voz desses grandes nomes que eu leio nos livros também sempre ecoam. Mas aí tem uma vozinha Luana que diz assim, não, peraí, o seu jeito é esse aqui, né? Então, acho que isso também demanda muito autoconhecimento. E para a gente se autoconhecer, ironicamente, a gente precisa também estar vulnerável, né? Largar um pouquinho quem é o outro e tá, deixa eu descobrir quem sou eu aqui. Então, acho que foi muito nesse caminhar, assim, perdendo o medo mesmo, e na verdade com medo mesmo também, mas encarando a questão de que não dá pra gente assumir uma persona que a gente não é. Isso não se sustenta por muito tempo, né? Pelo menos eu acho. Ah, é muito lindo o que você está falando, né, Luana? Muito lindo, assim, porque a gente passa por essa trajetória, né? Então, e aí eu acho muito lindo o que você está falando, a Aline também falou muito por aí, porque quando a gente discute psicoterapia, e não só sobre FAP, que a gente está falando na FAP, mas quando a gente fala sobre psicoterapia, você vê que a gente coloca o terapeuta como um central nesse mecanismo de produção de melhoras clínicas, né? Então, lógico que a FAP pesa mais aí, porque né, a relação terapêutica, que é um instrumento de mudança, tal, mas é isso que você está falando, como é que eu aplico uma técnica, mas né, aquele cliente é um outro, então eu sou uma outra terapeuta e não aquele do livro, né, então, assim, por mais que seja uma técnica, um protocolo que seja, né, sou eu aplicando aquilo e é aquele outro cliente diante de mim que não o do livro. Então, eu acho que. E aí faz com que a gente faça esse movimento de olhar para a gente, não tem como, né? E eu lembro, assim, né? Eu já contei várias vezes os meus desastres, assim, quando eu fazia supervisão, então me falavam, faça uma metáfora, né? Tal. E aí eu ia fazer metáfora e, putz, era um fracasso metáfora, porque eu não consigo abstrair. Eu chego até um nível, sabe? De abstração, assim. E aí eu fazia uma confusão na sessão, né? Então aí até eu pensar assim, nossa, mas Cláudia, você não está vendo que você não é habilidosa em fazer metáfora? Faça uma outra coisa, né? E isso é da sua história, tipo, não é que eu me equivoquei naquela metáfora, não, eu nunca entendi muitas coisas assim abstratas, né? Então a gente começa a olhar muito para isso, a gente começa a olhar para aquilo que você estava falando de, assim, começo de clínica, né? Essa coisa da aceitação, será que a pessoa vai me aceitar assim, né? Então, como é que eu faço? Como é que eu me comunico? Que roupa que eu uso? Sabe? Desde detalhes assim, né? Como é que eu existo nesse lugar e como é que eu dou conta das demandas do cliente? E aí você tem que parar tudo, chega um momento que é isso, a vida fala, espera, você vai continuar como terapeuta? Então para tudo, olha para você e veja quem é você. Né? Então, quem é você e depois quem é você na relação com o outro. E né, passe isso para os clientes também. E aí, mas é uma caminhada, acho que todo mundo faz, né? Muito assim de. E aí assim, é muito lindo, né? Ouvir você falar sobre isso, porque, de novo, vem a terapeuta como central, né? Nessas questões todas da mudança clínica também. Sim. Sim. E aí eu acho que eu vou e volto também, assim, Cláudio, porque inclusive quem for olhar meu Instagram, se for olhar o que eu produzia no começo, é totalmente diferente do que eu falo hoje, né? Porque no comecinho eu falava assim, o básico, sei lá, vamos descobrir os mecanismos da ansiedade, coisa. Não é que não seja interessante, mas não era exatamente o que me dava mais desejo de falar. E aí eu fui. Tem uma hora que você chuta o balde, né? Que é o que você estava falando um pouquinho, Cláudio, que eu fiz assim, o que me interessa muito de falar é sobre questões socioculturais. Isso aqui como dizia o finado Marcos Vinícius, que é meu professor, psicólogo também, você tem que descobrir qual é a sua cachaça, né? O que faz realmente seu olho brilhar.
E eu sempre fui, na minha trajetória, assim, na graduação, eu sempre fui muito ligada a olhar essas questões socioculturais, e eu não encontrei espaço na psicologia clínica tradicional ali, né? Então, algumas disciplinas, por exemplo, eu fui fazer em outros cursos, não era psicologia, porque psicologia não me forneceu essa bagagem. Por exemplo, uma disciplina que eu peguei na graduação sobre raça, orientação sexual e gênero, eu peguei em serviço social, porque em psicologia não tinha, né? Então, isso me brilhava os olhos, mas eu não sabia como fazer, como juntar isso com a clínica. Porque não tinha quase ninguém fazendo isso, eu não conhecia pessoas fazendo isso. E quando a gente via mais numa outra abordagem. Às vezes a galera da histórico-cultural, que tem bastante essa veia mais social, mas a gente não vê na clínica do cotidiano, a gente não via essas questões sendo trazidas. Então eu descobri que eu estava ali na interseção, sabe? Eu adoro psicologia social, mas eu adoro a psicologia clínica, então será que não dá para juntar um pouquinho, né? E aí eu fui começar a falar sobre isso, então foi aí que eu me encontrei mesmo, de fato. Eu fiz, isso aqui realmente é a Luana autêntica. Então, trazer isso para os atendimentos hoje, para mim, é muito precioso. E aí eu vou e volto. Eu trouxe a vulnerabilidade também para a gente pensar um pouquinho. Eu não sei se vai fazer o sentido o que eu estou falando para vocês, se vocês já se depararam com isso, mas quando a gente está atendendo pessoas de grupos minoritários, e aí grupos minoritários são pessoas negras, LGBTs, pessoas com algum tipo de deficiência, né? Enfim, as minorias em termos sociais, né? De poder. Para essa galera, a vulnerabilidade, ela chegou no aspecto social da coisa, né? Então, assim, são pessoas que muitas vezes estão num lugar social marginalizado. E aí você ser vulnerável emocionalmente é outra coisa, né? É diferente de uma pessoa que não carrega essas marcas, não carrega essas punições historicamente. Então, quando eu falo que eu vou e volto, é porque quando eu comecei a pensar sobre vulnerabilidade, eu pensei também como para alguns clientes é muito difícil que eles estejam vulneráveis ali comigo, porque lá fora não tem contexto nenhum que reforce, só tem contexto punitivo. E aí, com esses clientes, vai ser um trabalho, assim, muito difícil, muito difícil. Eu me lembro que tem alguns clientes, assim, inclusive, que eu continuo atendendo, que, assim, foi questão de mais de um ano para a pessoa se permitir estar vulnerável ali. Porque ela não se conhecia. O que é isso? O que é estar vulnerável para alguém e isso ser acolhido e não punido? E isso ser abraçado e não rechaçado, ou, enfim, virar um motivo de chacota, ou virar um motivo de distanciamento. Então, assim, eu também penso que, para mim, olhar para a vulnerabilidade, pensando no contexto FAP, é olhar também para em que lugar social essa pessoa está, né? Eu vou mostrar para ela que a vulnerabilidade é potente nas relações, mas e se ela não encontrar contexto lá fora que reforce isso? Como é que eu vou lidar com isso? E se, pelo contrário, ela tentar fazer isso lá fora e só for punida o tempo todo por ser quem ela é? Né? Então, eu comecei a dosar um pouquinho, até mesmo o que a gente vai esperar, porque quando a gente pensa, né, o que é um CRB2, é a pessoa conseguir trazer uma vulnerabilização ali dentro da sessão, ou dizer que fez isso lá fora. Mas aí, com esses clientes, eu vou ter que ter muito mais cuidado. Como é que isso vai ser feito, né? Até a minha expectativa em relação a quando ela vai conseguir fazer isso. Então, para mim, esse tema ele é muito delicado. Eu fiquei naquela controvérsia, sabe? Eu acho super importante, ao mesmo tempo eu fico, tá, como é que eu faço isso com essas pessoas? Né? Sem machucá-las ainda mais, sem trazer uma vulnerabilidade social maior, né, para elas. Então, são coisas que eu penso, assim, queria saber até se faz sentido, se alguém aqui tem essa mesma sensação, né, acolhendo pessoas em situação de vulnerabilidade social. Né? E aí, o que vocês estão pensando? Faz sentido? Fala, Nelisa. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Luana, eu vejo que faz total sentido, assim, e eu vejo isso na minha clínica, né? Eu atendo também minorias diferentes das que você atende, mas também são minorias. Eu não sei se a Cláudia vai se lembrar, mas eu acho que ela estava numa aula que eu dei na DIAD, e eu até falei sobre esse caso, sobre um caso de TEA. Você lembra, Cláudia?
Então, e eu usei, Eu e lembro. eu uso até hoje, né? Porque ele está comigo até hoje, esse cliente, e a intervenção dele inteira foi baseada na FAP. Então, assim, é tão rico, é tão rico, tão rico, tão rico, que é daquela assim, a Cat sabe muito bem, porque ela me conhece, eu sou acho que a pessoa mais vulnerável do mundo, eu acho, não tenho, né, essa dificuldade que você teve no começo de se vulnerabilizar, mas me dói ver no outro essa dificuldade, né? E você falando agora nesse movimento que a gente precisa estar ali tentando conectar essas engrenagens, né, para permitir que essa pessoa assim respire, sabe, se solte, né? Você vê que se chega a pessoa parece que afunda na cadeira quando ela sente esse acolhimento. Nossa, é de uma riqueza tão grande, Luana, assim, eu fiquei muito encantada, assim, parabéns pela sua fala até agora, tá me deixando assim, meu coração tá cheio de estrelinhas, assim. Eu acho que é muito rico isso, a gente conseguir, né, fazer isso, porque o mundo endurece muito as pessoas. Acho que é isso que a gente está falando, né? E aí a gente amolecer essa pessoa, gente, isso é muito lindo. E ai, não, chega, senão eu vou tomar, eu não paro de falar. Mas é só para te parabenizar, que está muito acolhedor, está muito lindo. Parabéns. Obrigada. E, Luana, assim, é bom, é muito bom te ouvir, né? Compartilho com as palavras da Anelisa. E aí, eu acho que você falou algo que é muito, muito importante para todos os terapeutas, né? Que sejam FAP, que não sejam, mas essa questão de entender da onde aquela pessoa fala, né? Porque é isso que você está falando. Então, a gente às vezes acaba tendo uma expectativa e até montando uma intervenção quando a gente pensa na vulnerabilidade da FAP, para que vá de um jeito ali, porque eu tenho, às vezes, até um modelo estadunidense, um modelo que, às vezes, né, vai para um outro lugar, e que aqui não funciona assim, principalmente porque a gente vai precisar inserir, não que lá não precise, né, nos outros países, mas a gente vai precisar inserir todas essas variáveis. Então, né, qual é o lugar que aquele indivíduo fala? E então é uma coisa assim super importante, porque quando eu tenho pensado muito nisso, né? Então foi muito bom te ouvir, porque quando a gente pensa lá naquelas classes, por exemplo, do Fiat, que é um manual, né? Que eles tentaram sistematizar 5 classes lá de funcionamento interpessoal. Então, quando a gente pensa nessas classes, então a gente pensa assim, um exemplo, a classe A afirmação de necessidades. Então, assim, o cliente não sabe das suas necessidades, não conhece, e também não fala, não sabe pedir pelas suas necessidades. Mas o que eu tenho feito, então, assim, olhado para as 5 classes lá do Fiat, mas inserido nelas o recorte gênero, classe, raça, e aí até a questão do capacitismo aqui, né? Porque, veja, se eu não insiro isso, eu não posso simplesmente falar assim, não, eu vou modelar você o comportamento de pedir por aquilo que você precisa. Mas dependendo de onde ela fala, na comunidade na qual ela está inserida, entende? Então, assim, achei fantástica a sua pontuação, porque a gente começa a abrir, né, aquele modelinho da FAP que vem com uma vulnerabilidade linda, você fala assim, é linda, mas a gente tem que, né, somar muitas outras coisas aqui para que a gente consiga, de fato, cuidar do cliente e caminhar na terapia. E aí, né, a Anelisa, falando do caso do TEC, que eu assisti, né, você apresentando o caso, gostei bastante, quando eu te falando, eu penso muito na minha filha Carolina, então, assim, uma criança com deficiência, mas, então, ela é a todo momento, nesse mundo, o comportamento dela é punido porque ela tem que se encaixar. Assim, é todo momento. E coisas sutis, do tipo, hoje eu tô numa correria da vida, não consegui fazer almoço. Eu que faço almoço em casa. Aí eu falei, bom, não tem almoço. Aí minha marida, então tá bom, eu faço um ovo, como um ovo aí. Tá. Falei, mas tem Carolina, né? E graças a Deus a mãe e Elô tinha ido na excursão. Falei, então uma menos pra almoçar. Então eu e Carol vamos almoçar. Mas se a gente tá no restaurante e ela dá algum grito, faz alguma, todo mundo olha e agora ela percebe. Aí ela fez assim, mamãe, por que não pode?
Eu falei, filha, pode. É que as pessoas ficam incomodadas e ficam fazendo isso. Mas as pessoas estão fazendo feio, né? Mas assim, é um exemplo muito simples, mas é a todo momento. Sim. Então, assim, né, você vê né, essas crianças com deficiência, então elas têm uma história pesada de invalidação. Muito pesada. E aí, isso dá uma confusão no self. Isso dá uma. Você entende? Então, assim, e aí, se as crianças vêm para terapia, e dependendo das metas, né, até da FAP, em termos de vulnerabilidade e tudo mais, que você determina, que você pensa, que você discute com o cliente, dá muito errado. Sim. Né? Então, é isso que você estava falando, às vezes demorou 1 ano, né? Então, assim, achei muito interessante sua fala, Luana, porque aí dá essa coisa para a gente de, vulnerabilidade não é simples assim, de vamos ficar vulneráveis, e não é, né? Quando a gente está na clínica, principalmente, a gente vai ter que ter N cuidados com relação a isso. Então, assim, fantástico, Luana. Sim, sim. Nossa, Cláudia, esse exemplo que você deu, acho que ilustra muito bem, né? Infelizmente, é triste ouvir o quanto a gente pune pessoas que, enfim, têm uma subjetividade fora do padrão o tempo inteiro, né? E aí, quando a gente vai ver quem é que se encaixa nesse padrão, né? Mas essa é uma outra discussão. Mas a gente vê isso o tempo todo, né? Então, eu falo isso também da questão do tempo que isso pode levar para uma pessoa com um histórico intenso de punições, e aí pelos marcadores socioculturais também, porque às vezes a gente, terapeuta, se sente incompetente, né? Eu fiquei nesse lugar com algumas pessoas, de chegar assim, nossa, o caso está travado, eu tento evocar a vulnerabilidade e ela não vem, a pessoa não vem comigo. Então, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado, né? E aí, óbvio que não possa haver alguma coisa que eu poderia ajustar ali nas intervenções. Mas eu entendi que para algumas pessoas, confiar é muito difícil. Muito difícil. Então, assim, tiveram clientes, e aí tem uma que eu me lembro em particular, assim, que ela nunca pôde confiar em ninguém na vida dela. Então, para que ela confiasse em mim como terapeuta ali, nossa, eu tive que mostrar, assim, fazer várias autorrevelações, fazer muito investimento no vínculo mesmo, para que ela pudesse ver que aquele espaço não ia violentar ela mais uma vez, né? Então, demorou mais do que com outras pessoas, mas eu entendi que era devido a esse histórico de violências dela. E é muito cruel isso, né? Porque aí é aí que entram os marcadores socioculturais. Pessoas negras, pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas que sofreram a vida inteira por serem quem elas são. Né? Então elas vão chegar no espaço já totalmente armadas. E aí hoje eu vejo o quanto ela progrediu, porque ela fala para mim em sessão, olha, eu percebo que às vezes eu chego nas relações já preparada para contra-atacar. Então, isso já é um CRB2 enorme, né? Diante de uma pessoa que nem sabia o que estava fazendo, só estava reagindo a violências. Então, assim, é um trabalho muito minucioso mesmo, é um trabalho que a gente precisa fazer com muito cuidado para a gente não estar lá colocando essa régua, né, lá em cima, e a pessoa não vai atingir, porque a história dela, enfim, é muito difícil para que ela, né, consiga emitir já uma resposta diferente. Tem um comentário aqui no chat, né? Vou ler em voz alta. Tudo bem, Thaís? Eu tenho uma paciente que diz o tempo todo, eu não quero me vitimizar e não suporto pessoas que se vitimizem. Ela vem de uma história de vida muito sofrida, filha de pais usuários de drogas, perdeu o irmão no tráfico, uma mulher negra. E o fato de a psicóloga acolhê-la na sessão, mostrar que ela foi vítima sim e tentar mostrar, evocar vulnerabilidade, acho que assustei a paciente. Nossa, Thaís, eu nem imagino como é que você se sentiu com isso. Mas esse é um exemplo, né? Assim, às vezes quando a gente mostra para a pessoa que a gente tenta acolher a pessoa, isso afasta, porque para ela, pelo que se eu entendi bem do que você relatou, para ela, na verdade, você acolhê-la é uma coisa que gerou um distanciamento, né? Assim, é aversivo você querer acolhê-la, né? Porque não foi isso que a história de vida dela fomentou, né? Então, esse é um exemplo muito, muito forte, acho que muito importante você ter trazido isso. Obrigada. Sim, e eu vendo vocês falando, assim, você falando, nossa, me deu, assim, tá me abrindo, tô me vendo novos pensamentos, como que eu posso trabalhar com ela? Porque, tipo assim, essa semana ela não quis vir na sessão, ela desmarcou. E aí eu tô me sentindo assim, meu Deus, será que eu
ela não quer, porque ela não, a vida inteira dela, ela foi vítima, mas ela não pôde se sentir vítima. E eu estou abrindo isso para ela. Aqui você pode ser, aqui você pode, né? Se sentir assim. E aí eu acho que ela foi 2 sessões e não, aí essa semana ela não foi. Ela desmarcou assim, sabe? E ela demorou para responder que não ia. Então eu percebi que, eu acho que eu não sei se eu agi da forma mais certa, e fiquei insegura, e assim, parece que o que vocês estão dizendo está me fazendo pensar, repensar o que aconteceu, o que eu fiz, né? Sim, sim. Isso que você traz, Thaís, me lembrou também que às vezes acontece com mulheres em situação de violência, né? Então, assim, a pessoa está num relacionamento abusivo, mas ela às vezes entra, ou ela sabe, mas está em negação, né? Ou ela realmente não sabe. E como a narrativa que a gente faz, muitas vezes, faz com que elas se sintam culpadas, na verdade, né? A narrativa que eu falo é social, né? Não é do terapeuta. Mas socialmente, parece que uma mulher que está em uma relação abusiva, ela tá porque ela quer, ela tá porque ela gosta, né? Então, para uma pessoa se ver nessa situação, às vezes é assustador. Então, isso acontece também, às vezes, de a terapeuta falar, né? Ó, você percebe que você está numa relação abusiva e a pessoa não querer mais voltar. Né? Então, de fato, existe, a gente precisa ter esse cuidado, assim, de só trazer algumas coisas, evocar essa vulnerabilidade quando a pessoa, de fato, está um pouco mais pronta para esse processo, né? Aí acho que é caso de supervisão, tá, Thaís? Não estou aqui dizendo que se você deveria ou não ter feito essa intervenção. Mas me parece que muitas vezes a gente precisa, de fato, construir esse terreno que envolve a gente tolerar o desconforto de ver a pessoa trazendo aquela narrativa dura, mas porque às vezes se a gente traz evoca essa vulnerabilização, o que vem, de fato, é um afastamento. Né? Mas queria ouvir a Cláudia também sobre isso. Não, eu super concordo, né, com o que você falou, Luana. E assim, e Thaís, não dá para imaginar, né, assim, o tamanho de sofrimento e essa sensação sua, né, de angústia, de estar aí repensando, repensando o que fazer, porque o que a Luana falou, assim, faz super sentido. Então, assim, pessoas em situações de muita vulnerabilidade social, de muita violência, então, dependendo de como a gente vai tentar acolher, a gente, de fato, não acolhe, né? E aí, o que eu achei, assim, importante, né, do seu relato, Thaís, é que você disse bem isso, assim, putz, ela não voltou, ela desmarcou, assim, olha o nível de consciência que você também tem sobre o processo, né? E você conseguiu descrever aqui, porque, assim, esse nível de consciência é um super começo para a gente começar, para começar, né? Mas a pensar o que fazer depois. Será que a gente ajusta? Será que a gente não ajusta? O que aconteceu? E tá. Então, esse movimento, eu acho que é muito precioso que você está fazendo. Thaís, e aí eu super concordo com o que, né, a Luana falou, eu acho que essa questão toda, né, dessa vulnerabilidade, aí o quanto a gente demonstra cuidado, o quanto a gente demonstra acolhimento, compreensão, ou enfim, dependendo de como a gente for fazer isso, e até topograficamente falando, dependendo da história, isso espanta, isso não no primeiro momento, entendido assim, e às vezes a gente precisa até estar meio que reorganizando isso, né? Lógico que a gente tem um estilo, a gente tem um jeito, mas às vezes tá revendo para ter outros cuidados, né? Principalmente com histórias muito, muito sofridas, assim. Mas super concordo. A Annelisa levantou a mão também. Toda hora. Ai, credo. Não, eu queria, assim... Só um comentário rapidinho. E você com gatinho, com filhotinho de gatinho. Ai, meu Deus, que coisa mais gostosinha! Ai, que coisa gostosa. Tem mais, tá? Bom, eu tenho 3 em casa, e aí mais 2 cachorras, enfim, lá tá o vô. 2 cachorros. Cláudia, que tem 15. Você acredita? Aí eu fui para adotar esse, porque minha filha viu um anúncio super emotivo, assim, de uma pessoa que acolheu por desespero, mas que não podia criar. 1 hora de viagem, entre aspas, assim, viagem de trânsito, daqui até lá. Chegamos lá, vimos outra. Deixa eu pegar, já aproveitando o ensejo, então. Mas você trouxe 2? Aí chegamos lá, vimos essa outra aqui. Aí a moça, de ótimo coração, mas assim, tadinha, extremamente sem condições, sabe? Sim. E muito gato, muito cachorro. Ela, essa aqui o marido achou no bar, aquele outro o genro salvou de um buraco.
Aí eu olhei, eu falei, gente, vai levar um, leva dois logo. E já tem 13, vai ter Fala quase assim, 15. você fala assim, putz, né? E essa cor eu também não tenho. Que gata assim, essa cor eu também não tenho. Eu falei, não tenho nenhum tricolorzinho, então vou levar. Então eu vou levar, porque aí já salva todo mundo. Aí Mas estão aqui desculpa na a minha distração. tela. Desculpa a Não, distração, não amiga. tem problema. É maravilhoso isso, porque isso aqui são os meus remédios, assim, para as minhas dores, muitas vezes. Mas voltando, eu queria parabenizar a Thaís pela coragem, né, de expor essa questão que ela vivenciou e só reforçar mesmo o que a Luana e a Cláudia falaram, mas eu acho que nem tem a necessidade disso. Da gente, às vezes, né, não ter aquele timing perfeito, principalmente nas primeiras sessões ali, né? Então, ser uma fase assim, meio que. Não é, eu sei que não é um grupo de supervisão, mas só a gente às vezes ouve mais, né? Nessas primeiras, ficar mais assim. Mas de todo jeito, eu queria te parabenizar, Thaís, pela sua coragem de expor e de nos auxiliar com esse seu relato, né? Porque esse relato eu tenho certeza que ele vai ser muito válido para todas nós em uma situação assim, né? Porque a pessoa já está tão enrijecida que se alguém vem fazer um carinho, entre aspas, né? Metaforicamente, ela fala: opa, não quero. O que é isso? O que ela quer comigo? O que ela vai fazer comigo depois? Né? Então, bem por esse ângulo, assim. Tanta história de dor, por que essa pessoa não está me maltratando? Por que ela está falando que eu posso sentir? Eu nunca pude? Tem alguma coisa errada aí, né? Acho que vai por esse caminho, assim. Era só isso mesmo. Obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Podem ficar à vontade, viu? Que bom. Aqui, ó, temos um comentário, né, do Lucas. Aí, Sigfap, me atravessando até no lado gateiras, fala sobre vulnerabilidade, sobre esse início de carreira, me tocam muito. Aproveitando muito aqui. É bacana, né, Lucas? Assim, é tão gostosa essa troca, né? Às vezes a gente tem poucos espaços para estar fazendo assim. Uhum. E você sabe que eu estou pensando ainda nisso que você falou, viu, Luana, sobre vulnerabilidade, todos esses marcadores que a gente precisa, né, colocar na conta aí, enfim, esse cuidado que a gente tem que ter, que é uma das intervenções não, né, assim, uma forma que a gente tem pensado, pelo menos a gente tem discutido isso em supervisão, então, assim, não é dado de pesquisa, não é nada testado, é coisas da supervisão que a gente vai testando e a gente vai achando que está dando certo, tá? É esse o contexto. Mas, o que a gente vê, quando a gente observa essas pessoas com um histórico muito grande de punição, né, de comportamentos vulneráveis, por N motivos, N histórias, enfim, e muito sofrimento aí no estar vulnerável, no emitir comportamentos vulneráveis. Então, quando a gente está evocando, e aí, dependendo de como for, lógico, tempo de terapia, né, número de sessões, ou como é que a qualidade do vínculo, enfim, tem, né, coisas que a gente conta aí para estar tá pensando assim, mas uma coisa que a gente tem pensado na evocação é o quanto a gente consegue, por exemplo, fazer algo, falar alguma coisa para evocar vulnerabilidade, né, só que nessa evocação, é como se a gente já falasse junto ali com a evocação a possível consequência quando aquele cliente emitir esse comportamento mais vulnerável, então o que pode acontecer como consequência? Então, como você fala assim, olha, querido, né, tô vendo que você tá com essa dificuldade assim, nananana, eu acho que você tá pensando um monte de coisa aí e que eu não consigo, né, acessar, e só que eu estou entendendo, às vezes, que você está ali com um ensaio que você, né, gostaria de estar falando, mas eu estou percebendo que está sendo mais difícil. Deixa eu te dizer uma coisa, você consegue estar falando um pouquinho, como é que eu te ajudo nisso? Porque aí eu consigo
ter acesso a esse sofrimento que eu sinto que é tão intenso, consigo acessar tal coisa, consigo, sei lá, né? Então, estou dando um exemplo X, aqui, mas essa coisa de, ó, tá, eu estou querendo evocar algo, mas toda evocação vai para um lugar de vulnerabilidade, porque quando você tem que emitir comportamento ali, que seja o problema, que seja o de melhora, é estar vulnerável. Ponto, não tem uma outra saída, né? E aí, por isso que, dependendo dessa história toda, de punição de comportamentos vulneráveis, a gente tem tentado pensar algo por aí, sabe? Você não pode, às vezes, só evocar assim, tá, então tenta abrir para mim o que você está pensando aí. Mas, às vezes, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, aqui, não vou falar nada, que eu tô pensando. Né? Porque aí você evoca mais um, aí você evoca mais um, aí você evoca mais um. Aí a gente tá falando, tá, então dá pra gente fazer um contorno assim, tá, tudo bem que vem mais, pode ser que venha um, sim, mas se eu começar a deixar claro qual é a possível consequência que essa pessoa, né, vai ter acesso, quem sabe eu a facilito um pouquinho, sabe, o processo? Sim, sim. Então a gente tem pensado, e de novo, é do cabeção, assim, que, né, da coisa muito prática, não é nada testado ainda, mas a sua fala me levou para esse lugar também, viu, Lana? Pensar nesses manejos, assim, sabe? Sim, E faz lógico, todo sentido. lógico que dependendo de muita coisa do caso, né? De momento terapêutico, enfim, de várias outras coisas. Faz todo sentido. Porque, principalmente para essas pessoas com um histórico muito forte de punição, vem muito essa questão da função, né? Tipo, para que eu vou te falar isso? Para ser punido mais uma vez, né? Então, como a gente está tentando fazer uma transformação de função, de fato a gente vai precisar dar mais contexto às vezes, né? Porque senão não faz sentido mesmo para a pessoa, né? Então faz todo sentido você falar isso. Fiquei pensando também, Clau, numa coisa que isso a minha terapeuta trabalhou muito comigo, porque eu também, como eu cheguei aqui falando, né, dificuldade de vulnerabilização sempre foi uma questão para mim, né? E aí ela me trouxe uma luz, às vezes, de que assim, tá, talvez você seja punida mesmo. Mas aí é que vem, eu acho que o poder de a gente usar a Tia FAP, pelo menos pensando em termos de valores, por exemplo, é a gente olhar para quem você quer ser, né? Qual a pessoa que você quer ser. Então, se de repente, sei lá, você pode ser punida por isso aqui, mas você olhou para a sua atitude e viu que você exerceu seus valores nela, então a gente já mudou, né, a forma como a gente olha. Isso para mim foi muito valioso, porque muitas vezes também por esse histórico de punições a gente fica muito sob o controle do outro, né? Então se o outro me punir, é óbvio que eu não vou querer mais fazer isso aqui, né? Então a gente tem que ir fazendo uma dança também com esse cliente para que ele consiga perceber, tá, como é que ele quer agir diante dessa situação. Triste que às vezes isso vai nos colocar um pouco solitários, né? Eu acho que, né, se o contexto social for punir mesmo, e aí, né, você vai exercer o seu valor, mas também vai distanciar pessoas que não estejam de fato ali, né, com o mesmo objetivo. Eu fiquei pensando nisso também quando você trouxe, né, essa ressalva de que talvez você seja punido lá fora mesmo. Eu acho que pode ajudar também. Mas é bem isso, não é bem isso. E Luana, você já viveu alguma situação assim de vulnerabilidade na clínica, onde porque você falou aí um pouquinho, porque vem sempre, em alguns momentos, vem um sentimento de impotência, né? Quando você está falando até lá de início, dependendo de como você avalia a comunidade daquele cliente, né? Onde é que ele está inserido, e será que a comunidade vai, de fato, reforçar comportamentos vulneráveis ou não, né? Então, às vezes, a gente fala, tá, falando de vulnerabilidade, mas às vezes esse cliente está num caos de vida, que seja aí pensando em vulnerabilidade social, sabe, acesso a coisas muito básicas, e assim, eu acho que quando eu me encontro nesse momento, eu sempre, assim, eu me sinto muito impotente, sabe, quando dá tipo, nossa, e agora? Não tenho o que fazer, sabe assim? Sim. Você já viveu essas coisas na clínica, principalmente quando você fala de grupos minoritários, né? Porque às vezes tem tudo isso acontecendo. E assim, e aí mudanças não, e aí aquele desfecho que também mágico, que você não espera, que você tá naquela impotência, acho que assim, vai dar tudo errado, não vai dar certo, não temos para onde ir, e de repente, aí é quando às vezes a contingência ajuda, né? A gente começa
né? O universo conspira a nosso favor. Sabe assim, momentos de impotência, mas momentos também que, putz, fui surpreendida aqui. Sim, sim. Ó, momentos de impotência tem inúmeros, inúmeros, porque, assim, de fato, atender pessoas de grupos minoritários é estar constantemente com essa sensação ali no colo, né? Tem um psicólogo que ele tem nomeado a clínica com pessoas negras de a clínica do impossível. Não sei quem aqui conhece, o nome dele é Lucas Veiga. E muitas vezes essa frase ecoa na minha cabeça, assim, a clínica do impossível. Por quê? Porque é como se a gente estivesse enxugando gelo. Né? A gente chega na clínica, ouve aquelas questões, o racismo, o capacitismo, gordofobia, inúmeras violências, e aí você fica, tá, eu vou fazer uma coisa aqui, mas lá fora a pessoa vai continuar sofrendo esse tipo de violência. Eu acho que a sensação de maior impotência que eu já senti foi com uma cliente numa situação assim, de vulnerabilidade de todos os lados, né? Era uma vulnerabilidade socioeconômica, uma vulnerabilidade socioemocional, assim, uma pessoa em relação abusiva, sem trabalho, como um filho. Então, assim, uma configuração de você, de eu ouvir ela e ficar assim, cara, para onde é que eu vou aqui? Porque o que essa pessoa precisa primeiro é botar comida na mesa. Né? Antes que eu vá ajudá-la a se relacionar melhor, né, com outras pessoas, ela precisa comer. Né? Ela precisa ter acesso ao básico de uma saúde. Né? Então, assim, tem coisas que me colocavam muito em xeque, de olhar assim, tipo, definitivamente a clínica não me preparou para isso aqui. Não tem intervenção aqui que chegue para o que ela precisa agora, sabe? Então, eu já enfrentei, acho que foi um dos maiores momentos de impotência mesmo. E sempre me pega também, aí quem atende, principalmente homens negros, talvez vá entender um pouco do que eu estou falando, que é assim, homens negros, eles geralmente são um alvo muito forte de violência, principalmente policial. Então, assim, outro dia ouvi relato de um cliente que foi parado com arma na cabeça pela polícia, levado, assim, a pessoa queria levá-lo detido por nada, simplesmente porque ele era um homem preto. Ponto. Sabe? Não tinha nenhuma justificativa. Mas ele foi levado, então, assim, por quê? Porque, sim, porque a polícia quer agredir e ela vai agredir essa pessoa. Então, eu ouvi aquele relato e eu fiquei assim, tipo, o que eu faço aqui? Né? Que tipo de intervenção eu posso fazer para um relato como esse, de fui agredido pela polícia e apontaram uma arma na minha cabeça sem eu ter feito nada, né? Então, para mim, assim, atender grupos minoritários significa estar constantemente sendo colocada nessa situação de impotência, de eu posso acolher o máximo que eu puder, eu vou dar todo o afeto que eu puder aqui, eu vou dar todo o acolhimento, mas isso aqui existe, ponto, né? A pessoa sofreu isso. Ana comentou aqui, né? A população LGBTQIA+, também, especialmente as que estão em situação de rua. Nossa, sim, sim. As pessoas LGBTs que eu atendo também têm, né, essa questão de vínculo familiar. Né? Muitas vezes é a família que agride, a primeira que agride essa pessoa. Né? Então, são pessoas que às vezes têm uma ambiguidade muito forte nas relações com a família, seja com o pai, seja com a mãe, então quer agradar, mas ao mesmo tempo essa figura é a que violenta, então assim, você está em um constante conflito, né, e são pessoas que lá fora também estão vulneráveis, pode sair na rua, se sair de mãos dadas com outra, né, com uma pessoa do mesmo gênero, sofrer violência, então eu acho que clínica do impossível define mesmo, porque é impotência o tempo todo. E aí, sua outra pergunta foi se eu já fui surpreendida, né? Isso, quando a contingência ou o mundo, pelo menos, conspira uma vez a nosso favor, né? Porque às vezes a gente fica num lugar de impotência tão grande, né? Que você fala assim, gente, no mundo não tem jeito. E aí eu vou para um lugar assim, no mundo não tem jeito, explode, tudo começa de novo. Pronto. Só que, e aí quando você fala, escutando, né, falar dessa sua impotência e tal, porque eu acho que é um lugar de vulnerabilidade extrema também do terapeuta, né? Onde você cai num lugar, você fala, e agora? Aí você acolhe, lógico, você, né? Mas assim, mas olha o lugar que a gente, né, às vezes se vê, porque pelo menos para mim é isso, um lugar de vulnerabilidade extrema, onde você não tem, parece que você não tem para onde correr,
É isso, só assim, sabe? Vamos se abraçar e ficar aqui. Sim. Né? Então, um lugar, assim, de extrema vulnerabilidade. E aí, comentando que a Annelisa falou da população LGBTQIAP+, por exemplo, na clínica escola, né, lá na Universidade de São Paulo, a gente recebe muitas pessoas que foram expulsas de casa. E aí, quando você olha, então elas foram expulsas de casa com 12, 13 anos, principalmente lá na década, então, às vezes a gente atende pessoas, por exemplo, homens gays com 50, 60 anos, então, quando eles falam, e aí a meninada nova, com 19, 20 anos, não tem ideia do que era, né, se descobrir gay lá, né, na década de X, né, enfim, lá atrás, aí ditadura militar e toda aquela história pesada que nós tivemos, né? Então aí a meninada fica assim, meu Deus, eles não acessam né, o que foi. Mas a gente vê assim, muitos sendo expulsos de casa e aí indo para as ruas para poder sobreviver, né? E a gente vê depois na sessão, assim, a pessoa ela foi, é como se assim, tudo foi punido só por ela ser quem ela é, sabe? Tudo. Então, assim, é um lugar sofrido, doído demais, né? Porque eu fui abandonada, eu fui rejeitada, eu fui maltratada, eu fui tudo e mais um pouco só por eu ser quem eu sou, né? Então, assim, é uma tristeza gigantesca. Sim. Mas aí, Luana, essa coisa mágica, né? Será que teve algum momento? Eu vou só abrir um parêntese, Clau, nisso que você trouxe, porque eu acho que uma parte do que eu sempre penso e que eu acho que é fundamental trazer também é o quanto a gente aqui, terapeuta, precisa entender quais são os nossos vieses, né, pelo que a gente é atravessado também. E eu pensei nisso porque quando você foi falar sobre isso, eu pensei, poxa, estamos aqui entre pessoas que sabem, que têm letramento racial, né, que entendem o que a população LGBTQIA+ sofre, né? Então são pessoas que estão tendo esse contato. Eu sei que tem muitos colegas que não têm, que a clínica muitas vezes é marcada ali por um perfil, né, cis, hétero, branco, etc. E muitas vezes essas pessoas acham, e aí uma coisa que eu acho super irônica, inclusive, a FAP traz muito de quem você é, né? Você precisa ser quem você precisa entender, se autoconhecer para você entender como se relacionar com essa pessoa aqui na sua clínica, né? Mas eu vejo que a gente discute pouco, isso tem sido mais discutido, mas eu acho que ainda discutimos menos do que talvez deveríamos, esses marcadores sociais, como é que isso entra nessa clínica genuína, nesse autoconhecimento, né? Porque aí, se eu sou uma terapeuta FAP, por exemplo, aqui eu estou falando desse lugar, eu sou uma mulher negra, soteropolitana, logo nordestina, né? Então, as coisas que me atravessam vão, por exemplo, chocar muito quando eu atender, se eu for atender um homem branco, rico, cis, hétero, etc. Né? A relação vai ser muito diferente aqui. Então, eu sinto falta, às vezes, de que a gente traga essa questão dos vieses, porque senão fica parecendo, quando a gente fala, né, de genuinidade na clínica, fica parecendo que basta eu saber, por exemplo, se isso aqui é um T1 porque eu me comporto de uma forma tal na minha relação. E a gente não consegue perceber que esses comportamentos também estão mediados pela cultura, também estão mediados por quem eu sou. Se eu sou uma pessoa hétero, se eu sou bissexual, se eu sou, né? Então, isso tudo vai fazer com que eu tenha um olhar diferente para mim e para o outro que está ali na minha frente. Então, eu lembrei disso, Cláudio, quando você falou, porque eu acho que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa LGBT atendendo uma outra pessoa LGBT, ou uma pessoa hétero, mas que tem essa consciência, esse letramento, né, em que violência essas pessoas passam, ela vai olhar para aquele sofrimento de uma forma diferente de quem não tem, né, de quem não percebe. Por isso que eu quis ressaltar, porque eu acho que às vezes a gente cai num lugar de não falar sobre isso, ou achar que, sei lá, que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, ou que isso para mim não é uma questão, mas é quando você vai ver, você está violentando aquela pessoa, porque você não parou para pensar sobre isso, você não observou quais são os seus vieses, né? Então, eu acho que é um parêntese relevante para trazer aqui. Mas, voltando ao que você me perguntou, acho que momentos em que a vida me surpreendeu positivamente nessa clínica do impossível, acho que aconteceu, eu estou tentando pensar aqui,
é muito difícil, sabe? Porque existem respiros, né? Essas pessoas às vezes têm um respiro de, sei lá, encontrar um trabalho legal quando estava num trabalho anterior que estava sendo, né, racista, explorando, etc. Mas existem coisas que eu não consegui ainda, nesses casos, ver uma solução, assim, sabe? E aí tem uma questão que eu fiquei pensando até nessa nossa conversa aqui, que é o quanto alguns clientes acabam ficando dependentes da terapia. Esse é um desafio que eu tenho enfrentado, né? Eu fiquei de licença por alguns meses por causa da questão da maternidade, e aí eu fiquei, poxa, talvez fosse um bom momento para alguns clientes criarem vínculo com outros terapeutas, né? De repente. Mas assim, ninguém quis sair, e algumas pessoas trouxeram muito para mim. Eu não conseguiria confiar em outra pessoa. Então, assim, eu fiquei olhando para aquilo, assim, tá, o que que eu faço? Porque eu também acho que essa pessoa precisa de outras relações. Mas essa pessoa tem muita dificuldade de encontrar contextos em que ela possa confiar, né? Então, isso tem sido um desafio, assim, para mim na clínica, de como é que eu posso fomentar espaços no qual essas pessoas se sintam mais acolhidas e seguras se de fato esses espaços são raros, né? Então, esse tem sido o meu desafio. Então, não sei se eu consigo lhe responder quais são os respiros, assim, quais são os momentos mágicos, porque eu acho que, no geral, tem sido mais encontrar, de repente, de vez em quando, um espaço de trabalho mais saudável, que hoje em dia está bem difícil. Mas em relações, assim, tem sido mais difícil para essas pessoas. Mas queria ouvir um pouquinho vocês, né? O que vocês pensam sobre essas coisas. Cláudia ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que eu super te entendo, assim. E aí, lógico, eu tô num olhar das crianças com deficiência, porque é um lugar onde eu frequento, assim, é o que eu vivo, é onde eu frequento muito, né? E seja no Espaço Pipa, que eu estou tentando retomar ali naquela associação e tal, mas aí eu tenho que lidar com esse lugar de impotência, às vezes, tão grande, porque, assim, né, e aí, assim, a gente tem alguns respiros, mas a coisa é tão, que você fala, né, parece que a gente vai ter que ir de respiro em respiro, mas até quando, sabe, assim? Mas fala, Cat. Eu tava ouvindo Luana, assim, ouvindo você também, Cláudia, agora, né, dessa dificuldade dos respiros. E eu fiquei, assim, pensando em o quão difícil promover generalização com esses públicos, né? E é muito interessante porque, assim, eu sou parte da comunidade LGBTQIAPN+, você, Luana, é parte da comunidade negra, da parte também da comunidade, né, feminina, vamos colocar assim. Mesma coisa que eu. E eu fico cada vez mais tentando buscar nas nossas próprias comunidades como é que a gente consegue achar esses espaços seguros. E assim, eu não sei se é porque na comunidade LGBT a gente não está necessariamente se organizado, sabe? A gente tem os nossos, assim, tem as pessoas lutando, tem as pessoas vindo e ao mesmo tempo esse espaço para a gente poder se autoconstruir enquanto, né, parte dessa nossa identidade a gente não consegue achar. Então, se a gente não consegue achar, partindo daquele pressuposto de você não leva nada para o seu cliente que você não tem experienciado antes, como é que a gente vai conseguir promover generalização? Aí é onde na teoria é lindo, né? Que realmente, na teoria é maravilhoso. Mas assim, é um tema que tem me chamado muita atenção e eu tenho tentado até linkar um pouquinho com a ideia de, cara, se não tem comunidade, a gente cria comunidade, simbora, sabe? Eu vejo que a opção é essa. É a opção de estimular os nossos clientes a, talvez, assim, construírem repertórios de liderança, sabe? Para poder achar essas pessoas e poder formar as suas próprias comunidades, formar as suas próprias famílias, vamos colocar assim. Claro que não tem como fazer isso no local de trabalho, né? O mundo, ele é liderado por dinheiro, então nós precisamos de dinheiro para poder sobreviver e o dinheiro vem por meio do trabalho. Mas nesses outros espaços, assim, eu fico cada vez mais, sabe, batendo cabeça, dando murro em ponto de faca, de, cara, como? Como que eu vou generalizar? Né? Esse cliente está tendo aqui uma relação comigo que ele pode ser acolhido, que aqui é onde ele acha, vamos supor, assim, o respiro. Se a gente não tem respiro, talvez o cliente sinta o respiro, né? Mas
como é que a gente generaliza? A gente não pode ficar com o cliente para sempre. Não dá para o cliente ficar aqui com a gente para sempre. E ao mesmo tempo, assim, eu tenho isso, assim, eu tenho uma síndrome muito de salvadora, sabe? Ai, dói assim em mim, porque eu olho e o desafio de estar nesse lugar de impotência é o mais difícil para mim, quando não há o que fazer. Quando eu tô ouvindo aquele cliente, eu me sinto estática. Eu fico parada, só olhando assim, e eu deixo as emoções virem, né? Se for pra eu chorar, eu choro. Se for pra eu fazer uma careta, eu faço aquela careta de, sabe? Porque eu acho que se eu não tenho palavras, se eu não tenho soluções, se eu não tenho maneira nenhuma, assim, de aliviar mais, que o meu rosto diga que não tá legal o que essa pessoa tá passando, que o meu rosto diga que eu estou sintonizada com o sentimento que aquela pessoa está mostrando, né? Então, assim, os desafios da regra 5, né? Quanto é difícil generalizar esses comportamentos para lá fora, como é difícil, acima de tudo, achar contextos em que essas pessoas possam, sim, ter esses repertórios engrandecidos, e assim... Sim. Nossa, Kátia, seu comentário reverberou muito aqui. Acho que não só para mim, né? A Camila comentou aqui. Também já me deparei com esse problema. Inclusive, busquei grupos e comunidades que pudessem fazer sentido para um paciente em questão, homem trans, e não encontrei. Aí a Thaís disse, não é verdade, vontade de levar para casa e cuidar. E aí o Lucas comentou aqui também, né? Ao mesmo tempo que isso mostra que criar essas relações confiáveis é uma possibilidade para aquela pessoa. Por vezes, acho que a escassez dessas relações seguras parece jogar a causa no denominador comum, o self. Parece que não é o mundo que está ocupado demais. Sou eu que sou desinteressante, sem valor. Perfeito, Lucas. Eu acho que vocês estão falando, assim, algo que tem me pego muito, assim, eu tenho refletido muito. Porque aí eu não consigo não nomear capitalismo, né? Assim, o capitalismo que nos coloca cada vez mais distantes uns dos outros, cada um que resolva seus BOs, né? Como dizem aí. Até tem, Kátia, você falou de no trabalho não dá para criar espaços. Eu vejo que algumas empresas têm criado essa cultura de grupos de afinidade. Né? Então, existem lá as pessoas negras da empresa que vão ter um grupo, etc. Mas, na prática, eu não vejo isso funcionar como comunidade de fato. Pelo menos do que eu tenho acesso, não se tornou. Às vezes se torna, assim, um acelerador de carreira. Então, ficam mandando vagas internas uns para os outros. Mas, assim, o senso de comunidade, de pertencimento, de vamos trocar, etc., isso eu tenho visto cada vez menos. Então, me preocupa também, porque aí a gente fica, o que eu falo do enxugar gelo, né, tá? A gente vai ficar aqui acolhendo essa pessoa, né, mostrando para ela que o problema não tá com ela, como o Lucas falou, né, o problema de fato é muito maior. Mas e aí? A gente faz o que depois disso, né? Se essa pessoa não encontrar um grupo seguro, o que acontece, né? Pode falar, Kátia. Eu só queria fazer um adendo, assim, que para mim veio, nossa, quase que me atingiu aqui, que veio uma cliente claramente na cabeça, né? Eu sinto que o movimento nosso que a gente acaba fazendo é o seguinte: cliente vem para nós, existe esse contexto seguro, conseguimos acolher, somos treinados para isso, e isso, de alguma forma, vai fazendo com que aquele cliente, ele veja as relações do lado de fora e falem, cara, esse povo só me dá migalha, eu preciso de um pão. Só que aí, se não tem esse contexto seguro, o que acontece? Ele vai acabar minando as suas relações, talvez por si próprio, no movimento de empoderar aquele cliente, de ativar aquele cliente, né? Nós acabamos mostrando para ele que realmente ele merece muito mais. Mas se o mundo não consegue prover, como é que isso vai se manter? Então, se aquele self está fortalecido, né, e a gente não consegue achar contexto para que continue fortalecido, então, assim, aí de novo, bate na trave, né? Bate na trave do, ok, vamos então pensar muito fora da caixinha, e eu acho que a internet nos auxilia muito com isso, né? No sentido de, cara, grupos de apoio online, talvez, né, de alguma forma, tem um movimento que a minha própria terapeuta fez muito comigo, foi muito interessante, assim. A gente passou por muitos meses, e até hoje tá nisso, só que agora a gente foi para outros focos, acho que dá até para me dar um respiro. Mas a gente passou por muitos meses com a questão de, Cat não se relaciona afetivamente com ninguém. Vida dela é trabalho, vida dela é a família ali, vida dela é isso aqui. Mas e aí? Né? Será que Cat quer namorar? Será que Cat quer ter uma vida sexualmente ativa, vamos colocar assim? E a gente ficou muito ali naquela. E a minha terapeuta, que é do Rio de Janeiro,
ela virou para mim e falou, olha, eu honestamente não acho que você vai achar alguém que combine com os seus valores em Brasília. Cara, eu olhei aquilo e fiquei, mano, né? A maior parte desse povo votou no Bolsonaro, por exemplo, né? Sim, só vou jogar isso aqui, tipo, será que esse povo realmente vai conseguir, tipo, conversar comigo ao ponto de ser interessante pra mim? Não estou dizendo que as pessoas não são interessantes, mas é porque, gente, eu não gosto desse tipo de conversa. Hoje eu sou terapeuta, eu passo o dia inteiro falando com as pessoas, será que as pessoas vão entender que às vezes eu quero ficar ali sozinha, calada, olhando pra parede? Sabe? Então, assim, eu tive essa conversa com ela que me abriu muitos olhos e eu fiquei pensando, falei, cara, minha comunidade local, ela não necessariamente vai me fornecer. Porque faz todo sentido isso aqui que ela tá falando. Faz todo sentido porque eu tô batendo a cabeça nessas relações e não tô conseguindo ter nada ali que realmente vá me nutrir, aquele pão gostoso, aquela baguete. Entendeu? Sim. Então, assim, me veio muito isso, me veio dessa outra trave. Ok, estamos fazendo os nossos clientes serem um pouquinho mais seletivos com relação às suas relações. Porque a nossa relação, querida ou não, vira modelo. Sim. Mas e aí? Será que as relações aonde ele está, ou, né? Vamos para a internet, vamos para os... vamos tentar acessar esses outros 7 bilhões de pessoas que tem no mundo. Vamos buscar, né? Vamos buscar, cara. E aprender a tolerar, né? Porque essa busca é... Sim. Você falando, Kátia, eu lembrei de um respiro, Cláudio, que você me perguntou. Agora veio um pouquinho. Tem um cliente que no começo ele era bastante, assim, tinha pouco acesso mesmo, né, às próprias emoções e se vulnerabilizava muito pouco mesmo. Tanto aqui comigo quanto lá fora. E aí, eu acho que foi uma transformação muito grande quando ele começou a ser agente, isso que a Kátia falou, né? De ser meio que o líder, de buscar outras pessoas, e não, vamos tentar fazer isso aqui, né? Então, ele começou a puxar um pouco um amigo que também tinha dificuldade de vulnerabilizar, se vulnerabilizando, trazendo, não, me conta como é que você tá, e aí vamos tentar fazer isso aqui. Então, eu acho que o respiro que eu consigo ver é a gente colocar de fato, mostrar para essas pessoas que elas também podem buscar isso efetivamente, né? Não ficar esperando que isso venha, mas ativamente, tá? Se não existe ninguém para falar sobre isso comigo, eu vou criar um contexto para falar sobre essa pessoa, com essa pessoa e ver, obviamente, se há espaço, né? Pode ser que não tenha, mas em alguns momentos, assim, com alguns clientes, eu tenho visto que isso está sendo frutífero. Eles estão generalizando lá para fora, não funciona com todo mundo, mas em alguns momentos isso acontece, né? Eles conseguem mesmo fomentar essa transformação nos outros também. Então, acho que é possível. Acho que eu não queria sair daqui com essa mensagem de desesperança, então, que nem Cláudia falou, vamos explodir tudo e começar de novo. Às vezes dá essa sensação, mas também gosto da sensação de pensar que conversar sobre isso aqui, fazer o que a gente está fazendo na clínica também é muito potente, né? A Alessandra escreveu um comentário aqui, né? Pois é, fico achando que esse não é um dilema só da regra 5, porque como envolve self, que não é acolhido pela comunidade, como sustentar o desenvolvimento de self construído na sessão? A pessoa é questionada o tempo todo lá fora, e não sei se dá para fornecer o self só na clínica. Faz todo sentido, né? Também não diria melhor, eu acho que o self é relacional, né? É o tempo todo. Eu lembrei de uma fala que eu vi em um texto sobre desenvolvimento de comunidades, que é isso, assim. A comunidade ela só se desenvolve quando o indivíduo também desenvolve a comunidade. Então, essa relação sempre ela está ali. Então, o nosso trabalho, especialmente quando a gente fala de relações interpessoais, é sempre conectado com a comunidade que o cliente tem lá fora. Sempre conectado. Eu não vejo como a gente pode desconectar, como a gente pode ficar ali no nosso mundinho, na nossa bolha com o cliente para sempre, sabe? Sim. A Sandy fez um comentário aqui também. Você quer ler, Cláudio? Tá, então vou ler. A Sandy diz, construímos repertório vulnerável que na maioria dos espaços fora de sessão são punidos. O quanto que valores são necessários, pelo que estou me vulnerabilizando, qual valor está envolvido também. Assim a gente muda o tipo de controle, né? Que é exatamente o que a gente estava falando, né? De quando é auto-reforçado, né? A gente mesmo tem que ficar sob controle disso.
Aí a Camila traz, né? E isso me faz pensar nas relações heterossexuais. Muitas mulheres héteros que preferem não se relacionar justamente para não aceitar migalhas. Heteropessimismo. Esse termo eu não conhecia, Camila, mas me faz todo sentido. Na clínica isso tem aparecido bastante também nos últimos tempos. E é outro desafio, né? Outro desafio para a gente, justamente porque aí, se a gente pensar em termos de cultura, né? Os homens são ensinados a não serem vulneráveis, né? Chegam menos para a clínica do que as mulheres. Então a gente vê aí vários atravessamentos culturais também. Não, acho que é muito lindo tudo isso que vocês estão falando, né? Gostoso de ouvir vocês, você, né, Cat, de te ouvir. Aqui, né, vocês comentando no chat, porque a gente fica lá pensando um monte de coisa, do tipo, tá, a opção 1 é explodir o mundo, essa continua, mas como eu não posso, então precisa pensar num plano B. Só que aí, como boa ansiosa, a gente começa a pensar em plano B, C, D, e se a gente não acha, a gente volta para o plano A, explodir o mundo, né? Mas enfim. Mas assim, eu acho que é muito bonito isso que vocês estão falando, porque eu acho que são dilemas tão importantes na clínica que são assim, muito pouco discutidos, né? Então, começa com a questão do treino de terapeutas sobre letramento, e se a gente for pensar lá na Universidade de São Paulo, a gente não tem, né? Então, eu estou há 11 anos, oficialmente, como docente, a gente não tem, dentro da psicologia, né? Então, agora, de anos para cá, então, depois que a gente voltou da pandemia, aí a gente começou a colocar algumas disciplinas, grupos de estudo, para estar lendo sobre tudo isso. Então, a gente começou a entrar mais a fundo e o quanto vem, né, essa coisa toda de, assim, a impotência, então, às vezes, a questão, assim, são tantas intersecções, né, quando a gente pensa em interseccionalidade, a gente está lá na clínica, e na clínica escola, onde eu tenho uma diversidade de pessoas circulando, né, e alunos, muitas vezes, de outras classes sociais, enfim, atendendo, então a gente tem que sentir onde é que nós estamos pisando e conhecer onde é que nós estamos, né? Para que a gente entenda. Por exemplo, né? Até esse cliente tinha 60 anos, que era um homem gay, contando essa história para esse terapeuta que também era gay, mas ele não conseguia acessar, mas porque faltava uma coisa do... Assim, ele acessava o sofrimento ali, muita coisa compartilhada, mas não a intensidade mesmo da coisa, mas porque é isso, tinham todos esses recortes, né? De classe, principalmente, de raça também tinha, né? E esse recorte da geração, assim, né? Era a época da ditadura militar e enfim, né? Não era agora, né? Como, embora, dependendo do contexto, não mudou muito, mas assim, né? Mas no contexto daquele aluno. Então, assim, a gente começa a pensar um monte de coisa, como é que a gente treina terapeutas, como é que a gente faz, né, Cat, para lidar com isso que você está falando, porque a generalização, ela é complicada, porque aí é como se a gente tivesse que ter tantos repertórios, assim, do tipo, porque o terapeuta precisa avaliar a comunidade, e ele avalia a comunidade por meio do relato verbal do cliente, né? Porque aí a gente precisa entender essa comunidade, assim, essa comunidade, ela vai reforçar aquilo que ele está mudando, né, o comportamento de melhora? Ela vai punir? Né? Ela vai ser sensível a essas mudanças ou também nem vai ser? Então, a gente tem que fazer várias perguntas para a gente entender essa comunidade e entender o tamanho do risco que a gente está colocando, às vezes, o cliente. Porque aqui com a gente ele está muito seguro, né? Como vocês disseram, tem uma segurança aqui, mas tem todo mundo lá fora. E ao mesmo tempo, eu fico sempre pensando, né? Porque quando o cliente... porque assim, é como se a gente tivesse, entre aspas, tá bom, a gente vai em sessão fazer várias coisas para que aqui é seguro, ele pode estar, assim, testando várias coisas, se vulnerabilizando, né, passando por vários perrengues, entre aspas, na relação terapêutica, mas é seguro, ainda é seguro, é para ser pelo menos, né, mas ele está ali, então ele vai poder testar, ele vai poder aprender, vai poder tentar abordar, porque estou no meio seguro. Agora, como é que ele vai para o mundo, né, aí é como se a gente começasse a ter que adicionar um monte de coisa, assim. Então, você consegue discriminar em qual pessoa você pode falar isso e se abrir e qual pessoa você não pode? Né? Em que comunidade isso, em que comunidade aquilo? Né? Aí começa um treino discriminatório assim, gigantesco. Depois começa, aí você vai falar assim, olha, o mundo vai punir, você vai ter que lidar com isso, porque não vai ser como é comigo, só que dependendo da história, se eu tenho uma história ok, eu levo uma punição lá,
putz, vou ficar chateado, mas eu vou falar assim, ó, dane-se, e tô na próxima. Mas como a Luana falou bem, assim, dependendo dessa história de punição a comportamentos vulneráveis, então às vezes é como se muitos clientes não conseguissem correr o risco. Porque que seja uma punição pequena, mas dentro dessa história é uma punição gigante. E aí que eu acho que aí a gente começa a ver a dificuldade, sabe? Porque você fala assim, eu sei que é mágico, se pudesse, né, correr esse risco e de fato se conectar com alguém que possa acolher toda a vulnerabilidade, né? Mas ao mesmo tempo você fala, gente, mas é sempre um risco. E eu não sei o quanto essa pessoa consegue aguentar esse risco. Porque tem uma vida ferrada nisso tudo, sabe? Então são esses dilemas. E aí ela colocou esse ponto importante da regra 5, né? E as questões do self. Então, Kat, você estava falando da generalização, aí falou da questão do self, que de fato, né? Como vocês falaram, relacional tem que estar lá fora. E aí a gente fica nesse rolo. Então, assim, nessa confusão, mas que é gostoso de pensar e discutir com vocês, porque é algo pouquíssimo discutido. E que aí a gente fala assim, olha o tamanho do repertório que a gente tem que ter e do conhecimento que a gente tem que ter. Porque senão a gente acaba fazendo porcaria por aí, assim, às vezes até sem saber, né? Sim. Então, nossa, eu acho que vocês estão me abrindo, assim, ó, tanta coisa. Né? Aí vem Camila, né, que eu subindo agora, o heteropessimismo, né? E aí você vê muito isso. E aí você fala, bom, mas se é valoroso para mim, se eu sou uma mulher hétero, cis, ananá, é valoroso para mim ter uma família, aí eu vou ter um homem, porque para mim eu entendi que família seria essa coisa clássica da família doriana, sei lá, sabe? Aí você começa a ver também tudo isso, tudo que a cultura foi te ensinando, enfim, aí você, sabe? Aí acho que é melhor explodir o mundo de novo, tô começando a pensar disso. Cláudia, eu ia falar isso agora. Vamos voltar ao plano A. O plano A é perfeito. Você tem todo o meu apoio e auxílio, se você quiser. Olha, sabe, Ana Elisa, pela primeira vez, nós demos uma disciplina na pós-graduação lá da psicologia experimental, né, lá da USP, eu e a professora Miriam Mihares, sobre análise do comportamento e feminismo, que foi uma disciplina de pós que nós rodamos no semestre passado, aqui no primeiro semestre. Foi excelente, mas toda hora eu caía nessa coisa da explosão, vamos explodir o mundo, porque você começa a ler textos, e textos assim, quando a gente for da análise do comportamento, mas de feministas, enfim, do mundo inteiro, e até tem uma indiana que, nossa, né, tem um texto muito denso, mas assim, várias culturas, a gente foi, né, fuçando um monte de coisa, e discutindo. E aí, assim, a explosão, né, ainda continua como o primeiro plano, e aí eu até isso, né? E aí eu até brinquei com o pessoal da disciplina, que eu falei assim, gente, na minha época, a molecada, eles explodiam bomba no banheiro. Tinha umas bombas meio poderosas, assim, bomba de pólvora mesmo, aquelas bombas mais grossas, e eles explodiam aquilo no banheiro, e às vezes, nossa, mas faziam, né, porque eram umas cabines fechadas, era azulejo, era, né, não é esses banheiros modernos que tem agora, era azulejo, às vezes era uma porta de madeira que fechava, então aquilo dava um estouro, que dava um eco naquele pátio do colégio, sabe? E aí eu fiquei pensando, eu acho que é essa a minha questão, eu nunca joguei uma bomba no banheiro. Entendeu? Então, eu fiquei assim, gente, eu poderia ter transgredido alguma coisa, assim, para... Mas aí eu acho que é isso, né? Quando eu como mulher, eu acho que a gente fica transgredindo tanta coisa quando a gente é resistência, né? E aí, enfim, vamos que vamos. Mas assim, Isso, Camila, fugir da civilização. Vamos pro mar. Vamos pro mar. Vamos pro mato com uma comunidade. Eu tenho uma brincadeira com meu companheiro que eu fico falando de Los Orcones, né? Que é aquela comunidade baseada no Skinner. Eu falei, gente, por onde anda essa comunidade? Deixa eu ir para Los Orcones para ver se as coisas estão melhores. Nem sei, não tenho notícias de lá. Eu ainda prefiro explodir o mundo, tá? Plano A, plano da Cláudia venceu. Cadê o meteoro que não chegou ainda? Pois é, a gente tirou os dinossauros, agora cadê? Cadê o meteoro que não veio? Plano D, volte ao plano A. Não, mas é isso. Aí, como eu tô com Carol também, ai, gente, é tudo tão difícil, assim, você fala, o mundo não tem jeito. E aí, depois, quando eu tô com Elô, que é uma criança típica, mas é uma menina.
Aí você vê as dinâmicas já com as colegas, com os colegas, os meninos, as meninas, né, de sala de aula, do grupo. Aí você fala... Mas, enfim, né, vou remar contra a maré até eu morrer. E se der ruim, eu fiz a minha parte. Né? Mas aí é o quanto é isso, a gente vai precisar também, né, pensando em comunidade, é inserir essa criançada em comunidades que também passam outros valores, que funcionam diferente, porque, né, para esse senso de pertencimento, principalmente, né, acontecer. Nossa, mas muito bom, muito bom. Luana, não sei se a gente está chegando ao final da nossa conversa. Peraí que subiu um comentário aqui, ó. Dali. Estou pensando que está muito distante uma compreensão mais geral das minorias, os letramentos. E estou pensando quanto ainda mais longe está esse olhar para o terapeuta. No sentido de ser uma mulher hétero atendendo um homem branco agressivo, uma mulher preta atendendo um homem, ou mesmo uma mulher branca, um terapeuta trans atendendo um cis, e assim vai. Essas situações vão evocar uma série de T's, que estão longe de serem propriamente acolhidos pela comunidade psi. Exato. Mas aí, Ale, eu acho que você tocou num ponto tão importante que, e mesmo na comunidade FAP, pensando, lógico que ninguém é perfeito, enfim, né? Mas é isso, nós, enquanto psicólogos, nós estamos num mundo, um mundo que pune vulnerabilidade, e nós, psicólogos, e mesmo na FAP, né, nós estamos tentando fazer esse exercício, mas a gente pune vulnerabilidade do outro em muitos momentos. A gente está punindo a todo momento, a gente não está sabendo como acolher, a gente não está sabendo como escutar, né? Por N motivos, claro. Mas acho que você pontuou bem, tem essa questão na nossa comunidade. E aí, lógico, em todas as comunidades, porque nós estamos no mundo, mas aí é que na comunidade psi a gente cria uma outra expectativa, né? A gente esquece que a gente é humano e imperfeito, mas a gente cria uma outra expectativa. E quando a gente está na FAP, a gente também cria uma outra expectativa, né? A gente aumenta a exigência para aquela pessoa em FAP, para aquela pessoa que é terapeuta FAP, né? A gente aumenta. Mas aí eu acho que é isso, a gente tem essa dificuldade gigante de conseguir acolher a vulnerabilidade do outro por N motivos. E a gente vê essa tendência, né, de mercado, de que a psicologia se tornou, aprenda a técnica mais eficaz para você resolver a vida do seu cliente. Psicoterapia não é sobre isso, né, simplesmente não é sobre isso. Quando a gente discute sempre quais são os objetivos de uma psicoterapia, a gente está falando de FAP, a gente fala assim, bom, que os nossos clientes tenham comportamento, relacionamentos interpessoais aí, saudáveis, seguros, acolhedores, né, porque isso é um fator de proteção para a saúde mental. Então, a gente vai lá para longe. A gente não vai para, eu preciso diminuir a ansiedade, né. Até que eu falei para uma cliente agora, eu falei, que ela estava falando que ela não quer sentir nada, nananã. Falei, então tá, então vamos fazer o seguinte, né? Lógico que eu falei de um jeito elegante, não assim. Mas assim, então, eu falei, sintoma a gente consegue sumir com sintoma. Né? Ela, como? Ficou pensando, como você acha? Eu falei, dopa, vamos tomar todos os remédios, a gente dorme o dia inteiro. A gente não sente mais nada. O sintoma a gente resolveu, é esse o caminho? Aí ela depois até riu. Ela, não! Né? Eu falei, então como é que a gente vai lidar com tudo isso? Né? Como é que a gente vai viver lidando, sentindo, existindo, né? E tendo uma vida com sentido. Então, é isso, né, Ale? Eu acho que a gente vai precisar... É que agora é muito bonito ver vocês aqui, né, nessas atividades, a gente discutindo esses temas, porque a gente ainda tem essa esperança. Embora fique o plano A para explodir o mundo, a gente mantém uma esperança de que a gente vá aumentando essa comunidade aqui, de estar discutindo esses temas, de estar se vulnerabilizando, de estar aprendendo a acolher, de estar aprendendo a pensar essas questões todas que Luana trouxe, né, de um jeito lindo aqui pra gente. Quando a gente entrar lá na clínica, a gente vai estar com tudo isso borbulhando, né, e a gente vai aumentando essa comunidade, que aí até a Cat falou, quando a gente precisa, né, tentar algum repertório de liderança, né, Cat, vamos criar uma comunidade, sei lá, né, e seguir. Porque é muito difícil, né? É muito difícil. Lucas, eu não vi que o Lucas tinha... desculpa, Lucas, estou falando aqui. Nada, que isso, Cláudio. Boa noite, gente. Eu não vou conseguir abrir a câmera, mas vou tentar ser breve, assim, só para primeiro agradecer vocês
por todas as falas, na verdade, de todo mundo, né? Porque vocês não têm ideia do quanto está me atravessando, assim, todas as reflexões, assim. E uma coisa que eu fico pensando é, assim, eu particularmente, desde que comecei na clínica, eu estou completando 4 anos agora clinicando, assim, né? Só que eu ainda me vejo com muita ansiedade do início mesmo dessa clínica, né? E pensando em fazer uma clínica FAP, assim, né? E aí uma coisa que aparece, que eu fico pensando aqui, ouvindo vocês, que de certa forma até abre o escopo da minha leitura, assim, é porque às vezes eu me vejo tentando ler muita coisa, expandir muito o meu repertório de compreensão da coisa, vamos dizer assim, né? Mas o fato é que quando eu estou lá na sala, eu me sinto com a pressão do mundo, assim, em cima dos ombros, sabe? Porque é muito difícil pensar o processo de várias pessoas, e eu sou um terapeuta homem que atende homens, mulheres brancas, negras, LGBT, também atende homens, né? E, nossa, pesa uma responsabilidade sobre meus ombros, assim, sabe? Que às vezes eu fico nessa, que é assim, cara, e como é que eu tô me saindo no meio de tudo isso, assim, no meio da técnica, no meio sabe, do que é importante para o mundo agora, que a gente faça em sala de terapia, sabe? Uhum. Então, enfim, então eu queria só compartilhar, assim, na verdade, que eu acho que as falas de vocês aqui, conseguir ouvir vocês, assim, é um alento, assim, de verdade, porque acho que expande também no sentido de eu conseguir reconhecer que eu não estou tentando fazer um trabalho fácil, sabe? Acho que ninguém aqui está, né? Só que às vezes essa pressão sobre a gente na sala, ela vai passando invisível, assim. Então, enfim, obrigado por dar visibilidade a ela também, sabe? Obrigada pelo seu comentário, Lucas. Acho que é bom. Esse tipo de encontro mostra que a gente não está sozinho, né? Às vezes a gente está com as angústias aqui presas. Acho que imagino que a gente já está encerrando, né, Clau? Ou tem mais questões? Porque eu já estou aqui emendando uma coisa pensando no final. A gente é para gente encerrar 9h30, mas aí você fica à vontade, Luana, se quiser estar falando mais um pouquinho e ponderando aí o que você pensou, enfim, não sei. Tá bom. Não vou me estender muito não, até porque, né, imagino aí o horário de todo mundo. Essa hora eu quase já não estou mais pensando em trabalho. Mas essa sua fala, Lucas, eu já estava pensando um pouco nisso, assim, tem uma inquietação que eu carrego há algum tempo, que é de perceber, e acho que Clau também falou um pouquinho disso agora, perceber terapeutas cada vez mais focados numa técnica, né? Então, tenho visto muito pessoas procurando assim, eu quero um livro que fale sobre transtorno de ansiedade na ACT e assim, são materiais cada vez mais específicos que a gente está buscando, né? E não que eu estou dizendo que não é importante a gente ler esses materiais. Eu acho que é super importante, só que eu acho que a gente às vezes subestima a quantidade de outras coisas que a gente precisa voltar nosso olhar. E aí acho que a Regina deu uma vazão a essa inquietação minha num podcast que a gente gravou, inclusive eu não sei se vocês conhecem, mas chama Psicoterapia em Evidências, lá com Ezequias, a gente fez uma entrevista com a Regina, e aí a gente perguntou, né, dicas que elas pudessem dar, foi ela e a Vera Otero, que elas pudessem dar aos novos terapeutas. E aí uma coisa que ela disse foi, vão viver. Tá faltando vocês irem mais ao teatro, ler poesia, tipo, ver outras coisas do mundo. E aí eu acho que, de fato, é uma coisa que eu sinto falta. Eu acho que a gente está cada vez mais fechadinho. Então, eu preciso entender como a FAP lida com o transtorno tal. E, assim, a FAP nem se pressupõe a lidar com o diagnóstico, né? Não é sobre isso. Mas eu acho que a gente precisa entender em que cultura a gente está inserido, né? Então, a gente precisa entender como o capitalismo está afetando a saúde mental dos nossos clientes, porque vai chegar, né? Tá todo mundo aqui nessa cultura adoecedora. Então a gente precisa entender que isso acontece, a gente precisa entender sobre racismo, machismo, LGBTfobia, capacitismo. A gente precisa entender do mundo, dos fenômenos culturais que acontecem no mundo. Senão você vai ser um terapeuta FAP que não sabe o que está acontecendo com o mundo, então vai tentar fazer intervenções ali de acordo com as regras que você viu, os casos que você leu no livro, mas você não vai estar se conectando com a pessoa que está ali na sua frente, que é uma pessoa que vive nessa cultura, que consome cultura, que frequenta shows, que assiste novela, sabe? Então eu acho que eu queria deixar isso marcadinho aqui também, que a gente precisa sair um pouco dessa caixinha, né?
ir para outros ambientes, porque isso vai agregar também na clínica que a gente faz. A gente vai entender o nosso cliente no momento que a gente entende a cultura que ele está vivendo, né? Os desafios que ele está enfrentando. E acho também, concordo muito com o que o Cláudio trouxe, assim, eu acho que a gente está criando uma cultura dentro da psicologia muito perigosa, né, muito complicada de se ater a técnicas e ao marketing, né, que está trazendo aí, você precisa ser um terapeuta seguro na clínica, etc., como se houvesse uma fórmula para você se sentir seguro, né, como se sentir insegurança não fosse humano, né, e como se a insegurança não nos mobilizasse justamente a buscar conhecimento, expandir horizontes, buscar grupos, né? Então, acho que a gente precisa tomar cuidado mesmo com os rumos que a gente está tomando para a gente não ser parte do problema para os nossos clientes, né? Então, quando a Ale traz isso, né, de a gente precisa olhar um pouquinho para quem é o terapeuta aqui também, né? Quem é esse terapeuta atendendo esse cliente, quais são os meus marcadores? Eu acho que isso, para mim, tem sido fundamental de olhar, tá? Então, queria sair aqui com essa reflexão também. Mas não sei se tem mais comentário, não. Acho que já falei muito. Ai, Luana, muito bom te ouvir. É isso, é gostoso, né, quando a gente tem uma conversa tão boa e nossa cabeça começa a fervilhar, assim, pensando em muita coisa, explodir o mundo também, mas várias outras, né? Então, eu não sei se alguém teria algum outro comentário para estar dizendo, porque a Lê tá rindo aqui, Lê, mas é isso, eu já tenho dito, hein, que, não, mas explodir o mundo aí fica uma coisa, né, esquisita mesmo. Eu já falei que eu vou para veterinária, eu tenho falado e tem ficado gravado, que eu vou ainda fazer uma graduação em veterinária. Estou namorando essa ideia, já pedi, né, dicas de cursos de pós-graduação que eu posso estar fazendo, que aí dá para eu juntar análise do comportamento com comportamento de cães, gatos, passarinhos, tartarugas. Eita, Cláudia, a gente tá meio precisando dar os braços aí, viu? Porque eu ando com os pensamentos meio delirantes, assim. Mas aí, mas assim, eu tô falando isso porque eu acho que isso reflete o descontentamento que eu tenho com a psicologia, do jeito que os rumos que ela tá tomando, e eu não acho que a gente tem muita volta para isso. De novo, eu espero que isso colida, eu não acho que seja sustentável a longo prazo, mas assim, eu fico no achômetro e rezando para que, né, de fato, isso colida. Em termos da universidade, eu também não tenho mais esperança, porque como a Luana falou, né, a questão do capitalismo em si, produtivismo. Então, assim, veja, eu estou numa universidade pública do Brasil, só que eu vou publicar em inglês. Tipo, não dá, cara, isso não entra na minha cabeça. Só que eu preciso dessa publicação para a métrica. Né? Então, mas assim, na verdade eu nunca deixei de cumprir meta, né? Mas é isso, mas a custo do quê e na briga com quais valores? Se eu estou falando de uma psicologia que tem que cuidar do social. A gente está indo para um caminho totalmente equivocado. Então, tudo isso aparece, né, com a vontade de explodir o mundo e virar veterinária e cuidar de bicho, mas aí eu lembro que eu vou ter que lidar com tutores também, né, mas tudo bem, aí eu acho que eu consigo. Mas esse grupo aqui, essa discussão que nós tivemos hoje, que, né, a Luana falou tão bem, vocês contribuíram de uma forma tão, assim, bacana, faz com que eu até pense, eu acho que dá para eu ficar mais um pouquinho na psicologia, porque a gente precisa se fortalecer, a gente precisa olhar para essas coisas, a gente precisa ter esse outro movimento, e a gente precisa se encontrar. Porque, às vezes, sou eu falando aqui isoladamente, principalmente quando deu a treta lá comigo, há alguns anos, né, que eu vi, e aí, a gente, né, eu fui atacada de todas as maneiras, mas, assim, por ser mulher, por estar na academia, sabe, umas coisas que, não, argumente sobre isso comigo, não é. Aí depois, entendeu? Aí depois começa a aparecer uma outra pessoa isolada lá, uma outra pessoa isolada aqui, então a gente precisa começar a se encontrar. A gente precisa começar a criar esses espaços. E eu fico muito feliz que aí o SIGFAP tem proporcionado isso, sabe, pra gente poder, né, trazer isso. E aí estamos lá, eu, Cat e a Gabi Laureano, e aí depois temos mais 6 pessoas, como as líderes de eixo, que é a Joana Vartanian, Morgana Lopes, a Morgana Marangoni, a Camila Lourenço, a Lilian Boarati, isso, e quem mais? Esqueci alguém. E a Mariana Sartor, e a Mari Sartor, isso. Meu Deus. Então nós temos essa equipe toda ali, para que a gente se encontre. Vamos ver como é que a gente vai prosseguir. Então, Alana, mais uma vez, muito obrigada.
Você tem um filhotinho lá, né, para cuidar. Tá dormindo, eu espero que continue. Adoro, adoro. Né? Eu preciso do meu sono, menino. Exato. E eu queria só dar um avisinho que na semana que vem nós teremos no episódio 3 o Umbelino Neto, que vai falar um pouquinho sobre, né, os desafios de ser um terapeuta FAP. Então, ele vai... Eu tô sem minha agenda aqui, tô de novo, mas vai ser sexta-feira, 4 horas da tarde, que é um horário que ele pôde. E aí depois vai ser disponibilizado no YouTube. Então, a gente tem na semana que vem mais um episódio dos desafios de ser um terapeuta FAP. Então, Luana, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, gente, por estar aqui com a gente. Assim, é muito gostoso. Eu que agradeço, Cláudia. Foi muito gostoso. Maravilhoso. Obrigada por terem ficado até agora aqui com a gente. Foi ótimo. Vou acompanhar mais. Nos vemos aí em breve, né? Isso. Um beijo para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Cláudia. Você está sem microfone. Eu queria saber se eu posso... Peraí, meu microfone está...